Abram as suas Bíblias no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis. Louvado seja Deus para todos sempre. No capítulo de número 20. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 5. Glória a Jesus. Assim diz a preciosa palavra do Senhor. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, sê servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Meus queridos, eu quero, nestes minutos, fazer uma meditação com os irmãos sobre um tema que me veio ao coração. E eu quero que você participe disto. Acompanhe o meu raciocínio e eu espero que Deus fale com você. Uma oração que mudou o pensamento e o plano de Deus. Forte essa oração, né? Repete comigo se você puder. Eu sei que com a máscara fica difícil, mas diga assim: uma oração que mudou o pensamento de Deus e um plano dele. Muito bem, muito obrigado, Deus abençoe. Por que estou falando uma oração? Porque não é toda oração que muda o pensamento de Deus. E não é toda oração que muda os planos de Deus, mas houve uma oração na Bíblia que mudou o pensamento de Deus e o plano de Deus. Então, em algum momento na vida, a minha oração pode mudar o pensamento de Deus ou o plano dele, mas eu não posso dizer que são todas as orações que eu faço. Eu poderia trazer o tema oração que muda o pensamento, ou a oração muda o pensamento de Deus. Não é toda oração, não é toda vez que oramos que Deus nos atende segundo o nosso pedido. Estou certo? Não é todas as vezes que oramos e apresentamos alguma coisa a Deus e Deus responde de acordo com aquilo que a gente queria, e Deus responde de acordo com o que a gente pediu. Então não mudou. Agora eu posso te garantir uma coisa: Deus escuta as tuas orações, vê as tuas lágrimas e te atende dentro do tempo dele, do propósito dele, no dia que ele quer te abençoar. Não há impedimentos. Por isso que eu e você precisamos continuar orando e confiando nele. Mas vamos então tratar desta oração. O que podemos aprender com esta oração de Ezequias? Todos nós conhecemos um pouco a história de Ezequias. Foi um dos reis de Judá e um rei que temeu ao Senhor. Há alguns capítulos 18, 19, 20, narram um pouco da história, dos feitos de Ezequias, de quando ele começou, altares a outros deuses que ele derribou, foi organizando a coisa, tirando aquilo que não glorificava a Deus, e foi colocando Deus em primeiro lugar em tudo.
Foi um homem de Deus, um rei que temeu ao Senhor de tantos outros que a Bíblia narra a história. Mas chega um dia que ele recebe uma mensagem muito dura, igreja. E eu não sei qual seria a minha atitude, e você talvez não sabe como você agiria se alguém chegasse para dentro da minha casa e dissesse: olha, Deus mandou te dizer que você vai morrer. Eu não sei como a gente agiria. Entendeu, pastor? É muito difícil ver uma coisa dessa, ou não é? E não é qualquer pessoa que chegou na casa de Ezequias, foi um profeta de crédito. Não é qualquer pessoa que anda dizendo eu vou profetizar. Não, era um profeta que o rei acreditava na convicção que aquele profeta tinha contato e intimidade com Deus. E quando aquele profeta falava, a coisa acontecia. Nada mais, nada menos do que o profeta Isaías é quem disse ao rei: olha, põe a ordem em tua casa, Deus mandou te dizer que tu vai morrer. É dura essa mensagem, é pesado ouvir isso, é entristecedor ouvir um homem de Deus, um profeta que já tem o crédito de todo um reinado, que as pessoas sabem que ele é um homem de Deus, que a palavra de Deus na boca dele tem efeito, chegar para o rei e dizer: coloca a tua casa em ordem, Deus mandou te dizer isso, coloca a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Ele estava doente, todos nós sabemos que ele estava com uma espécie de uma enfermidade, uma ferida, e que isso ia ocasionar na morte dele. Certamente era o propósito, o pensamento de Deus em recolher Ezequias através daquela enfermidade, daquela chaga. E aí há um texto na Bíblia Sagrada que Deus não faz coisa nenhuma sem antes revelar os seus mistérios, seus segredos aos seus servos. E Deus faz essa palavra cumprir quando chama Isaías e manda ele na casa do rei e avisar, para que ele pudesse se preparar. Alguma coisa precisava ser colocada no lugar. Deus conhece toda a nossa vida. Eu, glória a Deus, não posso te dizer: olha, Deus mandou dizer isso por conta disso e disso que Ezequias fez. Mas Deus conhecia o íntimo de Ezequias, assim como conhece o meu e o teu. Deus conhece a nossa vida, o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso ir, o nosso vir, o nosso sentar, o nosso deitar, o nosso dormir. Enquanto dormimos, Ele está sondando a nossa vida. A Bíblia diz categoricamente que Deus não dorme, os olhos de Deus não tosquenejam. E é por isso que nós estamos aqui esta noite, porque Ele está vivo e tem nos guardado e nos deu mais um dia para exaltar e magnificar seu nome. Então Ele nos conhece, Ele sabe como foi o seu dia hoje, sabe como foi o meu, sabe o que eu pensei, o que você pensou, o que eu falei, o que você falou, o que eu fiz, o que você fez. Ele sabe. E sabendo disso, Ele manda Isaías ir até lá e dizer: olha, põe em ordem a tua casa, porque tu vai morrer. É uma mensagem, uma mensagem que alguém recebe que não é muito fácil de dizer glória a Deus. Você ouvir um profeta dizer isso para você: amém, Jesus, graças a Deus, Deus vai me matar. Quem vai dizer isso, pelo amor de Cristo? Quem vai dizer isso? Mas sabe qual foi a atitude de Ezequias? A atitude de um crente, a atitude de quem sabe que quando Deus fala, Deus cumpre. Atitude de quem sabe também que ele podia pedir e Deus ouvir. Senhor, oh glória. Quem tem esta arma chamada oração, irmãos, pode usá-la a qualquer hora, a qualquer instante, sabendo que ela funciona também a qualquer momento. A oração dele: Senhor, ser servido de te lembrar. Na Bíblia
judaica, esse versículo, essa parte diz bem assim: se for possível, ela deixa mais ou menos claro assim, que Ezequias orou assim: se for possível, lembra-te de como eu andei anteriormente, do que eu fiz. Mas vamos ler nesta aqui. Ele disse: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Os irmãos percebem que ele ora até aí, mas depois ele não ora mais. Ele cai em choro desesperadamente. Ele só conseguiu dizer: Senhor, lembra-te de que eu andei no teu caminho, lembra-te de que eu pratiquei, eu temia o Senhor, lembra-te disso. Depois ele não consegue mais orar. Por que ele não consegue mais orar? Agora estava ele ali com sua consciência diante de Deus. Talvez ele não tenha mais palavra, a voz embarga, e agora ele começa só a chorar. E eu já sei, você também já sabe, que quando não conseguimos mais dizer palavras diante de Deus, as nossas lágrimas se traduzem como palavras que vão até o coração de Deus. Por isso que é bom chorar na presença de Deus. Quando não der para orar com palavra, chora, que Deus entende as tuas lágrimas. Aleluia. Quantas vezes entramos na presença dele e não conseguimos falar, mas conseguimos chorar, e saímos de lá restaurados, renovados, edificados, com mais força, mais forte, porque parece que quando você ora chorando, a oração tem mais força, tem mais poder, preenche mais, e você sente a presença de Deus real ali presente no teu quarto. Isso aconteceu com Ezequias. Mas o que podemos aprender? Já sabemos que orar é falar com Deus, é interceder, é pedir. Oração é uma conversa. Você não precisa repetir, você fala aquilo que o teu coração está precisando falar. Você não precisa falar bonito para Deus, você não precisa colocar a ordem, as palavras bem colocadas, não. Do jeito que você fala, do jeito que você entende, Deus vai te ouvir. Não tem regras para oração. A regra é você entrar na presença de Deus acreditando que Ele vai ouvir aquilo que você está falando. E a gente sabe que oração é falar com Deus. Eu aprendi que a oração, glória a Deus, é a chave que abre pelo dia e o cadeado que fecha à noite. Oração, quando oramos, falamos com Deus, e quando lemos a Bíblia, Deus fala com a gente. Mas o que podemos aprender com esta oração? Que tipo de oração foi essa que mudou o pensamento de Deus e um propósito dele? Qual era o pensamento? Qual era o propósito? Recolher Ezequias, está claro. Deus não brinca, Deus não mente, Deus não faz ninguém de boneco. Deus chamou Isaías e disse: vai lá e diga a ele que ele põe a casa em ordem, que ele vai morrer. Quem está dizendo isso é Deus. Deus vai lá brincar com a vida do ser humano? Então o pensamento e o propósito de Deus era recolher. Mas aí Ezequias vira o rosto para a parede e vai conversar com Deus também. Oh, glória a Deus. Você já aprendeu aí? O profeta com credibilidade chega e avisa: põe a tua casa em ordem, que tu vai morrer. Assim foi o Senhor que disse. Mas Ezequias também podia falar com o Senhor, foi o que ele fez. Perceba na oração que ele não faz pergunta. Perceba na oração que ele não interroga se foi Deus ou não que mandou mesmo o profeta. Ele acredita na profecia, na palavra do profeta. Ele não faz interrogações. Ele começa a conversar com Deus dizendo: lembra-te de que eu já andei no temor da tua palavra. E chorou muitíssimo. Tem uma versão de uma Bíblia que diz: e derramou lágrimas amargas. A primeira coisa que nós aprendemos nessa oração, irmãos, é que Ezequias, ele reconheceu a soberania de Deus.
Você sabe, vamos aprender qual é a oração que pode mudar o pensamento e o propósito de Deus. Algum pensamento, algum propósito. O reconhecimento de que Ele é soberano. Eu e você precisamos todas as vezes que dobrar os joelhos, primeiramente reconhecer que Ele é Deus, Ele é quem manda, Ele é soberano, Ele está acima de tudo e a nossa vida está nas mãos dEle e Ele faz o que quiser dela na hora que Ele quiser. Ele reconheceu. Leia aí por favor o capítulo 19 do mesmo livro aí, está bem próximo. Capítulo 19, o versículo 19 também, se alguém puder ler, senão, para não estar forçando os irmãos por conta da máscara, eu vou estar lendo aqui. Capítulo 19, o versículo 19, observa o que ele diz. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, sê servido de nos livrar das suas mãos, e assim saberão todos os reinos da terra que só Tu és o Senhor Deus. Isso é reconhecimento que Deus é soberano. E quando ele ora, Ezequias já tinha o hábito, essa oração aí é anterior, essa do versículo do capítulo 19 é uma oração anterior, quando ele recebe uma carta do rei da Síria, blasfemando de Deus e ameaçando Judá. Aí o rei pega essa carta e leva para a presença de Deus e diz aí, olha, ele faz esta oração anterior aí. Agora pois, ó Senhor nosso Deus, depois que ele leu a carta na presença de Deus, ele diz: agora pois, Senhor nosso Deus, sê servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só Tu és o Senhor Deus. Ou seja, ele já tinha o hábito em suas orações de reconhecer a soberania de Deus. Mas a outra coisa, louvado seja Deus, que Ezequias nos ensina na sua oração. E eu vou estar lendo outro versículo no capítulo 20, e vocês vão identificar comigo essa outra coisa. Capítulo 20, versículo 2. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor. Versículo 3. Sê servido de lembrar de que andei diante de Ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos Teus olhos. Primeiro, a gente consegue perceber que ele não entra na presença de Deus com o coração exaltado ou com um coração soberbo. Senhor, Tu sabe que eu sou fiel. Ele disse: lembra-te que eu andei. Algum reconhecimento que ele estava em falha tem aí, né, pastor Willis? Algum reconhecimento que ele não estava bem na presença de Deus, a gente consegue perceber aqui. Porque se ele tivesse, ele poderia chegar: Senhor, o que foi? Eu estou fiel, eu estou cumprindo, ele falaria no presente. Mas se você perceber, ele diz: ser servido de te lembrar de que andei diante de Ti. Está tudo no passado, olha. Andei diante de Ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto. Ele poderia ter dito: Tu sabe que eu sou rei. O que é que está acontecendo? Como é que manda o profeta dizer que vai me matar? Tu não sabe que eu estou fazendo o que é correto? Tu não sabe que eu estou andando no teu caminho em verdade? Mas não, ele chega com humildade, reconhecendo que precisa de Deus, que é dependente do socorro de Deus naquele momento. E essa é a segunda coisa que a gente aprende. A primeira é que ele reconheceu a soberania de Deus. A segunda é que ele orou uma oração humilde. Ele entra na presença de Deus com a atitude de humildade. E a Bíblia diz que aqueles que se humilham, Deus exalta. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. A Bíblia diz que Deus abate ao soberbo, mas exalta aos humildes. E quando entramos na presença de Deus com humildade, virá um resultado desta oração.
Reconheçamos a soberania e entremos na presença dele com humildade. Preciso entrar na presença de Deus com humildade. Primeiramente é reconhecer minhas fragilidades, falhas, e demonstrar para ele que sou dependente. A minha vida é dele. Se ele decidiu matar, agora eu peço socorro, me dá mais uns anos aí. Eita, aleluia. Glorificado é o Deus de Ezequias. E depois ele não fala mais, irmão Marcos. Depois ele não fala mais, ele só chora. Aleluia. Não tem mais palavras, ele chora. Ele chora. Eu sei lá o que Ezequias estava imaginando, pensando, mas Deus sabe. Alabacanda, alabachai. Quando está chorando, eu não sei, eu não entendo, mas Deus entende, porque Ele sabe ler as tuas lágrimas. Eita Deus. E ele chorou. Bendito seja Deus, muitíssimo. Não foi pouco não, ele chorou foi muito. Ah, meus irmãos, mexeu com o coração de Deus. A humildade deste homem mexeu com o coração de Deus. Humildade, lembra de Davi? Davi estava totalmente arrasado, acabado, em pecado, mas ele entra na presença de Deus humildemente e diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não retires de mim o teu Espírito Santo e torna a dar-me a alegria da tua salvação. E Deus restaura Davi, porque Deus é atraído por uma oração sincera e humilde. É possível, com uma oração de humildade, alguém mudar o pensamento de Deus e algum propósito dele. É muito interessante isso, não é brincadeira, isso é profundo. A gente está acostumado a dizer que os pensamentos e os propósitos de Deus ninguém muda, mas você pode mudar por uma oração humilde e sincera. Aleluia. Alguém disse na Bíblia que é melhor cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens, porque os homens não têm misericórdia, mas Deus tem misericórdia. Deus tem perdão. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode. Aquilo que o homem não entende, Deus entende e faz. Aleluia. Então eu aprendo aqui que ele reconheceu a soberania e entrou com humildade na presença de Deus. E quer ver Deus atender a oração? Entremos com humildade na presença dele. Aleluia, glória a Deus. Mas há uma outra coisa que eu posso perceber aqui, e que esta oração de Ezequias nos ensina. Ezequias fez confissões sinceras ao Senhor. Eu fiquei inculcado com isso, porque hoje em dia assim, eu estou dizendo por conta, já presenciei muitas vezes, de alguém, de Deus usar alguém para outro alguém, e depois do culto, aquele alguém para quem Deus usou o outro alguém, procurar o alguém que Deus usou e perguntar: como foi que Deus falou para você? Para poder falar para mim. Eu já vi isso. Uma vez num ciclo de oração, uma senhora, uma mulher de Deus, por nome Piedade, profetizou para uma pessoa dentro da igreja. Eu estava na igreja. Terminou o ciclo de oração, pobre daquela irmã Piedade. Para que ela foi profetizar? O irmão atacou a irmã lá fora, disse: agora o senhor vai me dizer como foi que Deus falou. Aí a irmã, bom, irmão, foi tentar explicar, dizer: eu quero que... Irmãos, se você acredita ou não na profecia, problema. Se foi de Deus, vai se cumprir. Se não foi, o profeta falhou. Mas o que eu aprendo aqui é que Ezequias não discutiu com Deus, não foi perguntar se ele havia mandado o profeta falar ou não. Ele acreditou, desceu na presença de Deus e disse: tenha misericórdia de mim, me ajuda. Ele não vai discutir, ele vai conversar com Deus, ele vai confessar algumas fragilidades, algumas fraquezas.
que somente Deus escutou, porque coisas que ele falou na mente saiu nas lágrimas, não foi escrito para mim e você saber, mas Deus soube, porque a Bíblia diz categoricamente que Deus sonda o nosso coração. Você pode glorificar a Jesus. Há uns salmos que diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Aleluia. Tu sabes o meu levantar, o meu deitar, o meu pensar. Para onde vou fugir da tua presença? Chorar, chorar, mandai. Para onde fugirei da sua face? Se eu cavar uma sepultura e colocar lá a minha cama para me esconder, o Senhor vai estar lá. E se eu subir, se eu subir aos céus, o Senhor está aí. Aí eu me encantei quando o salmista disse: então eu vou fazer o seguinte, eu vou para as profundezas do mar. Eu vou lá para o meio do mar, não posso alcançar nada, nem de um lado nem de outro, estarei lá só entre as águas. Aí no final ele diz: tu estás lá também, glorificado é o nome do Senhor. Irmãos, Deus é Deus no céu, na terra, embaixo da terra, aqui na igreja, na tua vida, no teu trabalho, nos teus negócios, nos teus sonhos. Deus é Deus, seja onde for. E Ezequias sabia disso, então ele fez confissões. Isso aqui é uma confissão, irmãos. Vamos ler de novo a confissão dele. Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade. Andei diante de ti em verdade. Aleluia. E com o coração perfeito fiz o que era. Perceba que está no passado. Andei em verdade, andei com o coração perfeito e fiz o que era reto. Só Deus sabe como estava Ezequias naquele momento. Só Deus sabe como está você neste momento. Só Deus sabe como eu estou neste momento. Só Deus sabe os nossos momentos. E é tão bom saber que Deus sabe os nossos momentos, porque os homens nos julgam por uma palavra, por uma atitude nossa. E Deus não. Deus te entende, te compreende, te aceita da maneira que você é, porque você é alvo do amor dele. Ele te quer bem, ele te ama, te defende, te livra, te quer na presença dele. Eu quero concluir, o horário está chegando, mas ele faz confissões aqui sinceras. É tanto que ele não consegue mais falar, e agora é as lágrimas que falam para Deus. Aleluia, aleluia. Outra coisa que acontece aqui para encerrar é que Ezequias entra na presença de Deus com o coração quebrantado. O cara era rei, gente, poderia exigir, poderia de repente. Tem outros reis na Bíblia, estou dizendo isso porque tem outros personagens que foram reis na Bíblia, que usaram de autoridade dentro do templo. A Bíblia conta de reis que chegaram dentro do templo e mexeram em vasos do templo, que ele não era papel dele, era do sacerdote, mas ele se achava autoridade, era autoridade, mas achava que na casa de Deus ele também fazia o que queria. Todos nós conhecemos histórias como Nabucodonosor, rei Belsazar e tantos outros. Aquele que quando morreu, Isaías viu a glória de Deus. Como é o nome do sujeito? Não me vem na memória agora. No dia em que morreu o rei Uzias. Mas Ezequias não, mesmo ocupando uma posição tão alta, reconheceu
que mais alto do que ele tem um Deus. Glória a Deus. E ele entra reconhecendo a soberania de Deus, entra, glória a Deus, para todo sempre, com humildade na presença de Deus, entra fazendo confissões sinceras diante de Deus, e entra na presença de Deus com o coração quebrantado. E a Bíblia diz que os sacrifícios para Deus são o quê? Os espíritos quebrantado. A um coração contrito Deus não suporta. Há um hino por aí que diz que Deus não suporta a lágrima de um fiel. Isso é verdade, chora na presença dele. E agora, irmãos, essa oração com essas características, reconhecimento da soberania de Deus, humildade, confissões sinceras e coração quebrantado, trouxe um efeito tremendo para a vida de Ezequias. Vamos ver o efeito, porque as horas já se foram. Olha o que acontece. Sucedeu, pois, versículo 4, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio. Numa outra Bíblia que eu tenho, diz bem assim: Isaías não tinha saído ainda do centro da cidade, quando Deus mandou Isaías voltar e mudar a palavra. Eu amo Deus, a forma que Deus age, a forma que Ele trabalha. Ninguém explica Deus como no seu completo, na sua totalidade. Aí Isaías ainda não tinha saído ou do meio da cidade ou do pátio. Aí Deus chegou para Isaías, olha o versículo 4. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele de novo, irmãos, a palavra do Senhor dizendo, agora mudou, volta. Foi Deus ou não foi quem mandou Isaías? Volta e diz a Ezequias, olha como é que Deus diz agora: chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Isso é muito forte. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eita glória. Ele ouve oração e vê lágrimas. Ele ouve orações e vê lágrimas. Ele ouve orações e vê as nossas lágrimas. Volta, diz para ele assim, olha: eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te sararei. Já mudou o propósito. A primeira mensagem espalhar, diz a Ezequias que põe a casa em ordem porque ele vai morrer. Agora é diferente, volta lá e diz a Ezequias, chefe do meu povo, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Mudou o propósito, mudou o pensamento, a oração funcionou. Tem mais, tem mais. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Tem mais. Na outra vez que mandei te falar, falei que tu ia morrer, mas agora eu vou te dar mais 15 anos de vida. Mudou ou não mudou o propósito? Mudou ou não mudou o pensamento de Deus? Essa oração humilde, essa oração com o coração quebrantado, essa oração de reconhecimento de que Deus é soberano, essa oração de confissões sinceras, mudou, irmãos. E Ezequias ainda disse assim, quando Isaías disse que Deus havia dito: no terceiro dia você vai voltar para a minha casa, você vai subir para a minha casa. Aí Ezequias disse: qual é o sinal? Eita! Qual o sinal que ao terceiro dia eu vou voltar à casa do Senhor? Aí Isaías disse: escolha, você quer que o relógio do sol ele avance 10 graus ou volte 10 graus pelos quais ele já tinha passado? Aí Ezequias disse: bom, adiantar e para frente é fácil, eu quero que os graus voltem. Isaías clamou ao Senhor, diz a Bíblia. Isaías clamou ao Senhor ali na presença do rei Ezequias, e o relógio do sol de Ezequias
declinou, voltou 10 graus, e a Bíblia deixa bem claro, pelos graus que ele já havia declinado, a sombra, glória a Deus, voltou, irmãos, pelos degraus, pelos graus que já tinha passado, a sombra voltou. Deus mostrando para Ezequias que a oração foi ouvida, e que o propósito de Deus foi mudado acerca de Ezequias naquele dia. Eu vou parar por aqui porque o horário já me manda, mas eu quero que você guarde isso esta noite. Aleluia. As tuas orações são ouvidas, as tuas lágrimas são vistas. Glória a Deus. Se houver necessidade, glória a Deus, para todo sempre, de se mudar um propósito, um pensamento de Deus a teu respeito, a tua oração pode fazer isso. E eu repito o que eu falei no início da mensagem: não são todas as orações que mudam, mas a algum momento Deus pode estar com um projeto e de repente Ele até se arrependa, dependendo da maneira que você entrar na presença dEle. Que Deus lindo, irmãos. Dá um glória para Jesus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Glorifica Ele. Ele é Deus na minha e na tua vida, e que você se edifique com esta palavra. O Deus de Ezequias é o mesmo que eu e que você serve, e damos glórias a Ele nesta noite. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.